As operações do cálculo diferencial integrado. Integral parte 1. Limite. O cálculo diferencial integrado está fundamentado em um conjunto de operações envolvendo 4 operações: limite, diferencial, derivada integral. A análise teórica desses tópicos dos livros do texto de cálculo diferencial e integral de 1 a 4 encontra-se bem desenvolvida, principalmente do ponto de vista do rigor matemático, talvez devido a esse rigor matemático associado à abstração conceptual que o assunto exige e a falta de preparo dos alunos sem absorver os conceitos e as ideias abstratas que parecem esses itens apresentados de forma isolada, como se a ligação entre eles fosse puramente matemática. Na realidade, existe, além de uma relação matemática, uma ligação física muito forte entre esses operadores que pode ajudar o aluno em graduação a compreender melhor o significado da aplicação dessas importantes ferramentas matemáticas através do limite, se chegar ao diferencial na derivada. A integral é uma operação sobre o diferencial. O resultado mais simples de uma integral é cuja diferença, cuja aplicação é fundamentada nas ciências exatas. As sequências de tópicos que constituem o cálculo diferencial integral e ligações entre esses de operações pode ser esquematizada da seguinte maneira: função diferencial infinita, limites diferencial derivadas, equação diferencial integral e função. Esquemas das etapas formam cálculos diferencial e integral. Neste primeiro artigo, vamos apresentar particularidades dos limites, revendo antes algumas propriedades das funções que são importantes para uma compreensão correta dessas operações. Função de 1A e 2 e 4A é uma regra ou uma lei da correspondência que associa a um núcleo de valor e uma variável y para cada um de valor atribuído à variável x. O valor y é representado por fx, de modo que a função x, de modo que se pode escrever y é igual à função x igual a y x1. De acordo com essa definição, a curva A, figura 2, é a representação de uma curva que é uma função na qual, para um dado valor de x e x1, que são possíveis dois valores para y, y1 e y2, não representa uma função. A generalização dessa definição para mais variáveis que uma regra ou uma lei corresponde que associa a um único valor para uma variável dizer e para cada conjunto de valores atribuídos às variáveis x, y e t em símbolos. Z é igual à função de x, y e t igual a z, x, y e t 2. Nessa forma de representa uma função chama-se de forma explícita e ela dá um significado físico da forma como está escrita, ao mesmo tempo que identifica os tipos de variáveis que participam da sua estrutura. Assim, a equação 2 está indicando que deseja estudar o comportamento da variável z em suas funções das variações x, y e t, etc. E por esse motivo, z é denominada variável dependente enquanto que as outras chamadas variáveis independentes. Esquematicamente, z é igual a zx, yt, variável dependente e variáveis independentes. Existem outras formas de representar uma função chamada de função implícita, na qual identificamos somente as grandezas que participam de um determinado fenômeno em símbolos. Torna-se função de x, y e z
igual a 0,3. É fácil notar que nessa representação é possível identificar uma forma de estudo que está sendo utilizada, um aspecto importante que se deve salientar, e que na forma de equação de dois variáveis dependentes só se pode assumir um único valor para cada conjunto de valores e variáveis dependentes. Existem variáveis formadas de estudar e classificar as funções. Neste resumo são analisadas somente as funções denominadas de pontos de linhas, funções de ponto, uma grandeza de propriedade, uma função de ponto em que um estado definido, o sistema assume sempre o valor, independentemente do processo utilizado. Para atingir este estado são as propriedades que definem uma situação em um sistema de estado ou de um determinado instante. São chamadas de propriedades de ponto e propriedades do estado, propriedades do sistema ou ainda propriedades de termodinâmicas. Suas representações em um diagrama de qualquer um ponto, assim considerando as variáveis P, V e T, que definem os estados de um sistema fechado, massa constante para cada uma da temperatura constante de cada ponto de curva correspondente a um estado do sistema. No diagrama P, X e V temos P, figura 3, representação da função do ponto. Função de linha. Uma grandeza da física é uma função de linha quando o valor atribuído para um dependente de um valor caminho na trajetória, percorrendo por um sistema, desde o modo que as funções de linha são as propriedades que estão relacionadas diretamente com a determinada transformação sofrida pelo sistema. Também são chamadas de propriedades da transformação ou propriedades de linha. Em um diagrama, sua representação de uma linha unida em dois estados entre os quais a transformação está correndo. As diferentes linhas unem-se em dois estados, correspondendo às transformações diferentes, considerando o exemplo anterior. Estado 1, seja 1 e 2, estados de um sistema. Representação de uma função de linha. Duas linhas que se unem no estado 1 e 2 são duas linhas finitas, transformações possíveis entre elas, considerando em seguida as áreas sobre as linhas descritas pelas transformações. Fácil notar que são diferentes limites 1b, 2b, 3b e 4b. É uma operação matemática cujo objetivo inicial é encontrar o valor de uma função de grandeza ou expressão representante um comportamento de um fenômeno da situação matemática fisicamente intangíveis. Nas ciências exatas são empregadas três formas distintas de limite do saber: limite matemático, limite experimental, limite funcional. O limite matemático é o limite matemático. O limite matemático é aquele que resulta na definição de um limite, que se encontra em todos os livros de texto de cálculo diferencial integral 1b, 2b, 3b, 4b. Sua operacionalidade consiste em substituir na função de y fx o valor de x0, para o qual, tendo o valor de variável independentemente dessa tendência, é representada por uma seta r. O resultado obtido é o valor para qual tende-se quando y e x. O r se ocorre numa determinação que será elevada e empregada em técnicas que são também apresentadas nos livros de cálculos, destacando-se entre outros métodos L'Hospital especificado para calcular o limite da função y igual a x quando igual a 3 elevado a x elevado a 3 menos 1 sobre x menos 1. Quando x a 1 escrevemos um determinado, fatorando, modo que, portanto, existe outra explicação muito importante da matemática. A seguinte é o limite de um quociente escrito da forma ΔY ΔX. Quando for ΔX, o limite ΔY e ΔX introduz numa nova operação matemática
chamada de derivada de uma função que, devido às propriedades e aplicações, mereceu uma nova representação simbólica, limite delta y e delta x, dy e dx. Nas ciências exatas, esse limite é usado com a dupla finalidade para o instrumento de cálculo através das derivadas, para introduzir definições rigorosas para novas grandezas de física, para grandezas de física já utilizadas. Assim, a velocidade e a aceleração de móveis são identificadas rigorosamente por limite experimental que sugere matemática e depende da experimentação, é o fruto do pesquisador de ciências exatas que trabalha com física, a química, a biologia, etc. O limite experimental é o número com que se há unidades para a qual tende-se o valor de uma propriedade física que está sendo objetivo estudado em condições tais como a importância de realizar a experiência, a temperatura, o volume, a concentração e assim, por exemplo, as expressões bastante baixas da temperatura de um gás que tem de ser menos 237,16 graus Celsius. O valor de zero conforme pode ser observado no gráfico adiante. A variação do volume de um gás com a temperatura da observação experimental sugere que todos os gases têm um comportamento semelhante, tendendo-se para o mesmo ponto. É impossível realizar um experimento no ponto A. É impossível o volume igual de zero da forma de expressar esse resultado através do limite. É sugestivo notar que não há vínculo da forma de escrever o limite, que vê que existem vários resultados de fenômenos de propriedade das ciências exatas que dependem desses limites. Limite funcional. O limite funcional também tem suas origens da experimentação na tentativa de obter leis e explicar comportamento de certos fenômenos empregados, quase sempre em situações mais tardes. Verificou-se que trata-se de simplificações drásticas realizadas sobre os fenômenos estudados. As leis obtidas através de experiências, denominadas leis empíricas, através de limites funcionais, o que, o que se deseja é que dá rigor à experimentação obtida empiricamente, cuja validade é obedecida somente em condições de impossibilidade experimental, exemplificando a lei de Bohr para gases ideais descrita da forma. Não está correta, uma vez que para certo tipo de gás, pressões de 50 atmosferas não é obedecida na forma como está escrita. Ela seria correta somente para os gases perfeitos, isto varrendo de todo o intervalo de pressão, sabendo-se entretanto que essa lei se aproxima cada vez mais do valor experimental à medida em que se tornam pressões mais baixas, de forma que no limite para P ela deve ser obedecida rigorosamente e consequentemente a lei para gases ideais, que deve ser escrita como limite PV. Devemos observar que, nesse caso, o limite não pode ser substituído pela pressão por zero para achar limite, pois oferecia um resultado absurdo, uma vez que K, as expressões semelhantes devem ser escritas para as outras leis dos gases ideal, inclusive na equação do gás ideal. São inúmeros resultados expressos na lei de limites de ciências exatas. Quando o estudo de um certo fenômeno que dizemos determinado, o resultado da lei de limites se refere a esta forma de representação que deve ser escrita rigorosamente com o limite da condição que conduz uma lei de limite, e são resultados do fator compressibilidade, lei de Debré, onde R é a densidade da resolução, R0, o solvente de G mais ou menos, e coeficiente da atividade do médio da força iônica, as cargas de cátion do ânion e a lei de Roche, e onde L é contundância molar da concentração molar ClO, e a contundância da mola de diluição finita
do estudo teórico também pode levar a resultados que correspondem a um limite funcional, pois isso acontece, de exemplo, quando se obtém a expressão complicada difícil de ser analisada a partir da expressão mais simples obtida, assim quando se uma expressão vale de todo o intervalo de uma certa variável, independente de se desejado calcular o resultado do limite para essa expressão, empregando-se as técnicas e teorias de limites para obter a expressão desejada. É o caso que ocorre quando tomamos expressões teóricas de radiação do corpo negro, segundo Planck. Queremos mostrar que ela se identifica com os limites de Wien. Conclusão. A forma da abordagem dos limites seguindo as aplicações das ciências exatas eleva o aluno à melhor compreensão da utilização dessa ferramenta. Referências bibliográficas. Simon